Estimados irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados, fazendo de cada coração aqui presente, ainda que virtualmente, um ninho de amor às criaturas. Costumamos dizer que o futuro a Deus pertence. Certo ou errado? Errado, claro. Porque se esse futuro fosse da decisão divina, aqueles que experimentassem um porvir de muita dor e de muito sofrimento, diriam acertadamente que Deus é injusto. Precisamos observar que estamos a construir o nosso futuro diariamente, sem terceirizações. E nessa missão, precisamos muito da fé raciocinada, lógica, que tudo explica e, como o amor, tudo suporta. Mas aí vem a pergunta ingrata: como anda a minha fé? Nós precisamos acreditar que tudo tem solução. Mas isso não é otimismo, isso é fé. Portanto, antes de tudo, a fé. E depois de tudo, a gratidão. Vejamos, por exemplo, a atual situação da pandemia. Não fossem a fé, a esperança, a resignação, talvez não tivéssemos nem ainda chegado a descobrir as vacinas. Talvez tivéssemos sucumbido ante o devastador vírus invisível. Os benfeitores espirituais, lá no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, Justiça das aflições, disseram com muita sabedoria algo que nós pensamos e às vezes até repetimos inconscientemente. Disseram eles: a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então observemos que a presente pandemia é um exemplo. Como também quando nos deparamos com aqueles que nascem com diferentes deficiências físicas e mentais. Nós precisamos acreditar, como disseram os espíritos, que se Deus é soberanamente bom e justo, Ele não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Portanto, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Mas é aí que reside a nossa maior dificuldade. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós não queremos colher o que plantamos. Colhemos o que plantamos e isso é sinônimo de justiça. Se plantamos figos, não podemos colher mangas. Se plantamos o bem nos visita.
Mas se plantamos o mal rapidamente nos alcança. A grande aflição que nos persegue é a do confronto com as verdades evangélicas. Por isso, Raul Teixeira afirma que Espiritismo, ou a doutrina dos espíritos, é para quem aguenta. O Evangelho, com suas lições morais, nos confronta, amedronta, acovarda. Não é fácil saber que nossas dores e angústias são por nós produzidas, direta ou indiretamente. Daí porque nós deveríamos sempre reler esse capítulo 5 do nosso Evangelho, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Pois as instruções ali contidas, além de consoladoras, são muito orientadoras. Bem sabemos que nossas aflições podem vir de causas presentes, tanto quanto de causas anteriores. E as aflições da vida presente, para elas, os colaboradores espirituais de Kardec oferecem preciosas lições. Eles dizem, por exemplo, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? E quando somos imprevidentes? Por exemplo, naqueles momentos em que a velocidade máxima da rodovia é de 100 km por hora, e nós passamos por um pardal, aquele radar escondido, a 130 km por hora. Algum tempo depois chega a multa. A infração é grave quando a velocidade considerada for superior à máxima em mais de 20%, até o limite de 50%. E nesse caso, a multa de R$ 195,23, além de 5 pontos negativos na carteira de habilitação. Mas essa infração é gravíssima quando a velocidade considerada for superior à máxima permitida em mais de 50%. Aí a multa é de R$ 880,41, além de 7 pontos negativos na carteira de habilitação. Total imprevidência. No caso da infração gravíssima, vamos desembolsar 80% do valor de um salário mínimo. E aí, nesse momento, nós reclamamos da covardia do pardal. Achamos que faltou ética, atividade de fiscalização e por aí vai. Mas nós esquecemos que ao longo desta rodovia que estamos percorrendo, tem diversas placas informando que a velocidade é de 100 km por hora. E a imprevidência nos persegue em todas as atividades da vida. Os espíritos superiores, nesse capítulo, prosseguem dizendo: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. E eu creio que aqui parece que estejam as causas mais frequentes das nossas aflições. Veja-se a questão da ordem em nossa vida. Muitos dizem que manter a vida em ordem é coisa de gente neurótica, mas não é. Vejamos, por exemplo, que o lema da nossa bandeira, ainda que positivista por excelência, é ordem e progresso. O segundo é consequência da primeira. Como alguém pode
evoluir, pode progredir sem ordem, sem organização, sem método. Ordem no sentido da organização, não apenas na perspectiva da determinação impositiva, dar a ordem. Vejamos um exemplo na desorganização financeira que a muitos aflige por absoluta imprevidência e falta de ordem. A criatura ganha X, mas gasta X mais Y. A conta não fecha. Que falem aqueles que estão reféns do cheque especial ou com aquelas dívidas em bola de neve do cartão de crédito. Com relação à perseverança, ela está ligada, muitas vezes, à nossa falta de coragem de prosseguir diante de algum empecilho. Muitas vezes aceitamos determinadas empreitadas, mas ao menor sinal de dificuldade, desistimos. Vamos voltar à questão da pandemia. Perseverar no cumprimento das medidas sanitárias é a palavra de ordem. Engana-se todo aquele e toda aquela que, achando que depois da primeira e da segunda dose da vacina, vai poder voltar à vida que ele considera normal. Vamos ainda usar máscara, álcool gel, manter o distanciamento social por um longo período, até que o coronavírus perca sua força. E em relação aos maus procedimentos? Quantas vezes eles já foram causa das nossas quedas, aflições, tristezas, aborrecimentos, etc. E você pode perguntar, mas quando é que nós procedemos mal? Principalmente quando nos deixamos levar pelas emoções. Em especial, o espírita, ele precisa agir racionalmente, até porque a nossa doutrina é de luz e razão. Quando nós, diante de uma situação, de uma decisão, não examinamos anteriormente os prós e os contras da conduta que pretendemos tomar, há uma grande possibilidade da decisão ser desastrosa. E nós cometemos um erro crasso diariamente, que é o mau julgamento, o julgamento aligeirado dos fatos e das pessoas. Não temos a devida paciência de examinar com prudência, com sabedoria, em toda a extensão, um fato, uma circunstância. Toda moeda tem duas faces. E quanto aos desejos, os nossos e os dos outros? Quantas vezes erramos por não impor o limite necessário? Muitas vezes temendo ser tomado por mesquinho, sovina, até mal mesmo. Impomos-nos ou impomos a terceiros limite. E aí, com este medo, para evitar ser tomado por mesquinho, sovina, etc., a gente age como dizem os jovens, liberou geral.
E as consequências não tardam a chegar. Tudo na vida precisa ter um limite. A vida por si só já é limitada. A vida do corpo físico é limitada à existência biológica. Em algum momento ela vai ter cessada ou cessados os seus processos biológicos na dimensão corporal. Observe, meu amigo, minha amiga, que a maioria dos nossos desejos está no ter e muitos poucos desejos no ser. Ainda com respeito às aflições nossas de cada dia, disseram os benfeitores espirituais: quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Coração como fonte de sentimento, como fonte de amor. Nenhuma aproximação do próximo que não seja para ajudar, para fazer crescer, evoluir, progredir, tem valor aos olhos de Deus. E quando se trata das uniões afetivas, de corpos e de almas, aí o assunto adquire tanto mais significado, quanto mais importante é esse tipo de união. Por vezes, as uniões se tornam pesados fardos porque os interesses que a determinaram eram escusos. Interesses econômicos, materiais, interesses menores, interesses que ficam pequenos diante da grandeza de unir para progredir. Noutras vezes, é o capricho em possuir, em ter aquela pessoa que determina a aproximação e a união. Daí resultando em pouco tempo um grande desastre emocional. Nós não convivemos afetivamente com as pessoas porque as escolhemos, mas porque essa escolha já foi decidida há muito tempo. E nós parece que não temos ideia disso. Toda união afetiva entre pessoas passa sempre por 3 estágios: paixão, amor e companheirismo, sempre nessa sequência, embora não obrigatoriamente acontecendo do jeitinho que está descrito. Não há prazo ou idade para elas acontecerem. Por vezes os casais se demoram muito tempo na fase da paixão. Noutras vezes, alcançam a fase do companheirismo num tempo breve. São os motivos que impeliram essa união, que fizeram com que ela acontecesse, em parte, que determinam esse tempo. Dizem ainda os benfeitores espirituais nessa temática: quantas dissensões e funestas disputas se teriam, evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Olha a moderação, olha a prudência reaparecendo. Isso é tão comum na seara familiar, no campo do trabalho. Quantas dificuldades nós temos? Dificuldades estas que revelam a fragilidade, a nossa fragilidade espiritual
decorrente do excessivo apego às coisas materiais. Mas também há aqueles melindres tóxicos que envenenam a alma. Moderação é a virtude de manter a exata medida. É o comedimento. O ser moderado sempre vê mais além, com precisão e rapidez. E daí pode agir antecipadamente, com prudência e sabedoria, evitando os desastres. Veja-se, por exemplo, o que acontece com aqueles que bebem ou comem sem moderação. As funestas consequências logo aparecem, distribuindo infelicidade a todos quantos estejam no círculo afetivo do imoderado. Por isso, a espiritualidade amiga e orientadora prosseguiu na exemplificação falando das doenças decorrentes da intemperança ou da falta de comedimento. E como dizem eles, começam na alimentação e terminam nas questões financeiras e econômicas. Para os pais que não estabelecem limites para os filhos, que mais tarde se tornarão seus carrascos. Impor limite é antipático? Sim, mas é necessário. E os colaboradores de Kardec terminam essa orientação dizendo: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Alguém que me ouve e que me vê, nunca passou por isso? Lembremos-nos dos conselhos de Santo Agostinho. Dizem ainda os espíritos, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A querida consciência trazendo o velho remorso. Na maioria das vezes, as atitudes, as condutas, as palavras, os pensamentos mal conduzidos desbordam sempre em dor e sofrimento. E invariavelmente nos arrependemos das coisas que pensamos, falamos e fazemos. Também é fato que a ressaca moral é extremamente dolorosa. E aí cabe, e aí cabe uma pergunta: a quem devemos responsabilizar essas aflições, senão a nós mesmos? O homem é, em grande número de casos, o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, é mais fácil e menos humilhante para a vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela. Quando a gente sabe que a má estrela é apenas a incúria humana. Nós precisamos entender que, embora sejamos corpo, matéria, somos, antes de tudo, espírito.
e que as coisas que o corpo fizerem equivocadamente se refletirão de imediato no espírito, como também os desequilíbrios do espírito levarão o corpo a agir mal. Por essa razão, eu sugiro a você assistir o vídeo a seguir com isenção e ética. E desde já eu agradeço o carinho da sua atenção e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.